No livro Os Mensageiros, estamos ainda naquela parte que trata da vida social nesse posto de socorro lá em Campos da Paz, né? Onde, por alguns capítulos, André Luiz relata a convivência daqueles personagens naquele posto de socorro, né? E nesse capítulo, o 31, que se denomina Cecília ao órgão, né? Então, André continua esse relato assim nos dizendo: poucas vezes no círculo carnal tivera o prazer de assistir a reunião tão celeste. Todos os lustres estavam magnificamente acesos e lá fora as grandes árvores, docemente agitadas pelo vento brando, pareciam refletir o clarão lunar. Pares graciosos passeavam ao longo da varanda e das escadarias extensas. O castelo enchera-se de alegria, com a crescente multiplicação de convidados. O administrador mostrava-se orgulhoso de confraternizar com os colaboradores diretos da sua obra, na recepção condigna aos amigos da colônia próxima de nosso lar. O júbilo transparecia em todos os rostos e eu, observando a beleza do espetáculo, meditava na aventura da vida social no ambiente, daqueles que começavam a compreender e praticar o amai-vos uns aos outros, distanciados agora da hipocrisia e das convenções aviltantes. Conversávamos animadamente quando Alfredo nos convidou para o salão de música. Houve geral contentamento. A senhora Bacelar, dando o braço à nobre Ismalha, parecia encantada com a lembrança. Dirigimos-nos para o grande recinto, prodigiosamente iluminado por luzes de um azul doce e brilhante. Deliciosa música embalava-nos a alma. Observei então que um coro de pequenos músicos executava harmoniosa peça, ladeando um grande órgão, algo diferente dos que conhecemos aqui na Terra. 80 crianças, meninos e meninas, surgiam ali num quadro vivo e encantador. 50 tangiam instrumentos de corda e 30 conservavam-se graciosamente em posição de canto, executando com maravilhosa perfeição uma linda barcarola que eu nunca ouvira no mundo. Olha que interessante a referência de André Luiz, crianças no plano espiritual. Essa é uma questão um pouco controversa, pois que muitos dizem que como o espírito já é um ser criado há muito tempo, né, no plano dos espíritos não existiriam crianças, né? E que essas referências não seriam muito dignas de crédito. Não é bem assim. Vamos raciocinar. Aos espíritos verdadeiramente elevados, aqueles já que atingiram hierarquias mais adiantadas no plano da evolução, evidentemente, eles têm um controle mental da sua vontade e da sua forma perispiritual muito mais presente do que a grande maioria dos espíritos ainda habitantes aqui na Terra. Então, quando um espírito desse, muitas das vezes em processos missionários aqui na Terra, e desencarnam ainda na fase da criança, ao retornar ao plano dos espíritos, retomam em pouco tempo a sua forma de um espírito adulto. Contudo, aos espíritos ainda em processo evolutivo, na qual permanece ainda a grande parte da humanidade, né? Estes espíritos não têm a facilidade e a percepção e a capacidade de fazer com que o seu corpo perispiritual, que é modelável pelo pensamento, retorne às condições de espírito adulto no tempo relativamente rápido. Então é comum e acontece de termos crianças ainda no plano espiritual, né? Tanto ainda naqueles que ainda se encontram como bebês desencarnados aqui na Terra, que são acolhidos, evidentemente, pela espiritualidade superior, como também crianças de tenra idade na fase
de meninos ainda, meninos e meninas, né? E temos na Biblioteca Mediúnica, né, diversas referências a crianças no plano dos espíritos, né? O próprio Kardec, no livro Céu e Inferno, no capítulo 8º da segunda parte do livro, né, faz a evocação do menino Marcel, né, que desencarnou criança e que ainda, no plano dos espíritos, se manifestava desta mesma forma. Né? André Luiz, no capítulo 10 do livro Entre a Terra e o Céu, também fala das crianças desencarnadas. Caibal Schudel também apresenta as crianças no livro A Vida no Outro Mundo e outras tantas referências de criança. Então, sim, é possível termos, por períodos relativamente pequenos diante da eternidade, diante da imortalidade do espírito, no plano dos espíritos, crianças, espíritos em forma ainda de crianças, meninos, meninas, inclusive bebês. Né? Então, fica aqui esse esclarecimento. Como sempre, né, nós temos nos utilizado sempre desta coleção da vida espiritual de André Luiz, né, trazendo para nós profundos esclarecimentos da vida no plano dos espíritos e das condições que nós precisamos ter aqui na Terra para podermos, no plano espiritual, atingirmos níveis mais avançados para o nosso desenvolvimento. Continua continua André Luiz, após essa referência a esse coral de 80 crianças no salão de música, e ele continua o relato dizendo que, comovidíssimo, ouviu o administrador explicar. As crianças do posto de socorro são as nossas flores vivas, dando-nos perfume, encantamento, alegria, suavizando-nos todos os trabalhos. Abeiramo-nos do órgão, sentando-nos todos em confortáveis poltronas. Quando as crianças terminaram sobre aplausos calorosos, Ismalha pediu a Cecília executasse alguma coisa. Eu, diz a jovem corando, se a senhora que vem das altas esferas, onde a harmonia é santificada e pura, como poderei executar para os seus ouvidos? Não diga isso, Cecília, tornou sorridente a generosa esposa do administrador. A música elevada é sublime em toda parte. Vá, minha filha, lembre-me o lar terreno nos dias mais belos. Curiosa essa observação, né? Lembra-me o lar terreno. E aqui nós vamos ver a referência da Ismália a respeito da sua vivência na época que aqui esteve encarnada, né? No campo rural, junto da sua família, né? Nós, muitas vezes aqui na Terra, ansiamos, ainda que não sabemos completamente, né, pela nossa estada no plano dos espíritos, mas lá também temos as nossas lembranças terrenas, né? Principalmente quando estas lembranças nos tocam profundamente o coração ao lado das pessoas que amamos. E antes que a jovem bacelar perguntasse qual a peça preferida, Ismalha continuou. Os serviços musicais do posto levam-me a recordar a velha fazenda, quando voltava do internato. Meus pais estimavam as composições europeias e quase todas as noites ensaiava ao piano. E fixando em Cecília os olhos úmidos e brilhantes, rematou. Sua mamãe deve lembrar comigo a música predileta do meu velho e carinhoso pai. Notei que a senhora Bacelar disse alguma coisa fina em voz baixa, e vimos Cecília então caminhar para o grande instrumento sem hesitação. Com emoção indizível, vimos-la executar magistralmente a tocata em fuga em ré menor de Bach, acompanhada pelas crianças exultantes. Fixei o rosto de Ismalha, notando pela luz do seu lar que seus pensamentos vagueavam longe, talvez em torno do antigo ninho doméstico. Via enxugar a lágrima discreta e abraçar Cecília carinhosamente ao findar a execução.
Estas lembranças, essa saudade, diz respeito principalmente que, quando em companhia aqui na Terra com pessoas que amamos, mas que os caminhos do espírito não são sempre os mesmos, devido a posições diferentes que temos no nosso plano evolutivo, né? Muitas das vezes, ao retornarmos à pátria espiritual, não nos encontramos com todos os amados do nosso coração. Muitas das vezes, alguns permaneceram atrás, né, encontrando pedras no caminho e tropeçaram, permanecendo em estados evolutivos daquela ocasião. Outros, como muitos, talvez, adiantando-se, se colocam em esferas mais adiantadas e, embora com essa condição possam auxiliar e voltar aos níveis mais inferiores para auxiliar, né, não tem esta mesma permanência conjunta quando aqui na Terra. Então, quando Jesus nos aconselhou para que nos reconciliássemos enquanto estamos a caminho uns com os outros, nada mais nos ensinou de que todos nós devemos amarmos-nos uns aos outros de uma forma completa e plena para que possamos progredir na senda evolutiva juntos, o que não se dá na realidade na maioria das vezes. Agora, Cecília, cante alguma canção da própria alma, falou a nobre senhora com as ternuras de mãe. Mostre-nos o seu coração. Os senhores Bacelar estavam satisfeitos e emocionados. Lia-se nos gestos o carinho com que acompanhava os menores movimentos da filha. A jovem sorriu, voltou ao teclado, mas permanecia agora profundamente transfigurada. Seu belo semblante parecia refletir alguma luz diferente que vinha do mais alto. Começou a cantar de maneira misteriosa e comovente. A música parecia sair-lhe das profundezas do coração, mergulhando-nos em sublime emotividade. Procurei guardar as palavras da maravilhosa canção, mas seria impossível repeti-las integralmente no círculo dos encarnados na Terra. A sombra da meia-noite não poderia traduzir o revérbero da aurora, mas de algo me lembro para registrar aqui com a fidelidade de que é suscetível a minha memória imperfeita. Como se fora rodeada de claridades diversas daquela em que nos banhávamos, Cecília cantou com voz veludosa e cariciante. Lembramos-nos que no final do capítulo 29, Cecília relata que aguardava a chegada de alguém ainda preso aos planos terrestres, né? Ouçamos a letra da música que ela canta. Guardei para os teus olhos as estrelas brilhantes do céu calmo. Guardei para a tua alma todos os lírios puros do caminho. Amado meu, como é longa a viagem entre escolhos, nesse oceano imenso de saudade. Ao sublime luar da eternidade, em vão a fada da esperança acende a luz dentro de mim. Por que te foste ao mundo assim? Volta, amado. Ainda mesmo que as tuas mãos estejam frias e que teus pés sangrem de dor. Trago comigo o bálsamo, a ternura. Volta a mim. Vem respirar de novo no jardim da imortal união. Curarei tuas chagas de amargura. Dar-te-ei o roteiro para a estrada. Amarei os que amas, para que me abençoe com o teu sorriso. Volta, amado. Esquece a dor e a sombra do passado. Volta de novo ao nosso paraíso. Quando desferiu Cecília as últimas notas, vi o semblante lavado em lágrimas, como se fora banhado em pérolas de luz. Observei que a senhora Bacelar, muitíssimo comovida, tocou de leve a mão de Ismael e falou: Ah, Cecília nunca o esquece. A esposa do administrador, mostrando-se extremamente sensibilizada, indagou: Não tem você notícias
novas de Hermínio, o pobrezinho tem vivido de queda em queda, esclarece-se a nobre interlocutora. E Cecília sabe que não poderá contar com ele por muito tempo ainda, guardando por esse motivo muita mágoa íntima. Entretanto, nossa filha não desanima e trabalha incessantemente, cheia de esperança. Está aqui o relato daquilo que falávamos, né? Cecília, embora ainda presente e trabalhando numa coluna de posto de socorro lá em Campos da Paz, né? Já com uma certa desenvoltura espiritual, clama pelo seu amado, no caso Hermínio, que ainda permanece na terra, mas que, ao que parece pelos relatos de sua mãe, permanece de queda em queda e que faz com que se distancie da amada nos termos do plano espiritual. Por isso que muitas vezes nós não conseguimos caminharmos junto na evolução até nosso Deus, no Pai Criador. Então é muito importante que a gente atenda aos ensinamentos de nosso Mestre Jesus, reconciliando-nos uns aos outros enquanto estamos a caminho com estes espíritos que amamos, pois só assim, ao desencarnarmos, permaneceremos juntos na pátria espiritual. Nesse momento, porém, a jovem regressava ao círculo familiar enxugando os olhos. A esposa de Alfredo abraçou e falou: Minhas felicitações. Não sabia que você progredira tanto na arte divina e que bela canção. Cecília fez um gesto de timidez, beijou a mão da carinhosa amiga e retrucou. Perdoe-me, querida Ismália, meu coração permanece ainda muito ligado à terra. Ismália, porém, de olhos úmidos, e compreendendo-lhe o sofrimento íntimo, conchegou ao peito e murmurou: Devotar-se não é crime, minha boa Cecília. O amor é luz de Deus, ainda mesmo quando resplandeça no fundo do abismo. E assim termina esse relato de André Luiz a respeito desse trecho do livro que trata da vida social em colônia de socorro. E no próximo capítulo, o 32, veremos o que se intitula por Melodia Sublime. E assim, meus amigos, faço um pedido nesse instante que a todos aqueles que, como nós, desejam divulgar o Evangelho de Jesus e a doutrina dos Espíritos, que encaminhem esses vídeos, participem, fazendo com que eles sejam vistos também pelos seus amigos, seus familiares, no sentido de ampliarmos e aumentarmos a consciência espiritual de todos aqueles a quem amamos. Fiquem com Deus, muito obrigado e um beijo a todos.